Asa nasceu num tempo em que a fé parecia um fio prestes a se romper. As ruas de Jerusalém, que um dia pulsaram com o som das orações sinceras ao Deus de Israel, agora ecoavam cânticos estranhos, vindos de altares que jamais deveriam ter existido. O povo se curvava diante de imagens de pedra e madeira, e o perfume do incenso queimando aos falsos deuses se misturava ao ar pesado da corrupção. Imagine o cenário. O neto de Roboão, bisneto de Salomão, herdeiro direto de Davi, o homem segundo o coração de Deus, agora caminhava por um reino que havia esquecido o próprio Criador. E é aqui que a nossa história começa, com um jovem rei diante de um império desmoronando, e uma escolha que poderia mudar tudo. Mas antes de você julgar o que Asa fez, pense. O que você faria se herdasse um reino rachado por dentro, onde até sua própria família adorava outros deuses? Onde o que antes era sagrado agora era apenas lembrança? Asa poderia ter fechado os olhos e seguido o fluxo, como tantos antes dele. Poderia ter vivido de aparência, sustentado pelas tradições e pela política, mas algo ardia dentro dele. Era como uma chama silenciosa, uma inquietação que sussurrava: isso não é o suficiente. Há mais. É preciso voltar. E foi essa voz que o empurrou a fazer o impensável. Naquela manhã, o sol nasceu sobre Jerusalém com uma luz diferente. Asa subiu aos altos da cidade e observou os postes sagrados, os ídolos esculpidos, as colunas de fumaça subindo dos altares. O coração dele apertou. E foi ali, diante daquele cenário de profanação, que ele decidiu. Nenhum outro rei antes dele teve a coragem de fazer o que ele estava prestes a fazer. A ordem ecoou como um trovão. Todos os altares estrangeiros seriam destruídos, todas as imagens queimadas. As colinas que um dia testemunharam o clamor do povo de Deus seriam purificadas com fogo. A reação foi imediata. Os sacerdotes pagãos gritaram. As famílias que viviam do comércio dos rituais se revoltaram. Até mesmo dentro do palácio, o silêncio se transformou em murmúrio. A rainha-mãe Maaca, avó de Asa, o confrontou em público. O ídolo que ela mesma mantinha num local de honra agora seria reduzido a cinzas pelas ordens do próprio neto. Como ousa desafiar a tradição da sua própria casa? Ela bradou. Mas Asa não recuou. Mandou destruir o ídolo vergonhoso e destituiu Maaca da posição de honra. Pela primeira vez em gerações, Judá via um rei que não se curvava diante da conveniência, mas diante do Deus verdadeiro. E quando o último altar desabou, quando as últimas estátuas se tornaram pó, algo aconteceu. O vento mudou. Era como se o próprio céu respirasse aliviado. A terra de Judá, antes ferida, começou a florescer novamente. As colheitas voltaram a ser fartas, as cidades prosperaram, a paz se espalhou como uma canção que todos sabiam de cor, mas tinham esquecido de cantar. Asa governava com sabedoria, e o povo o amava. Parecia o início de uma nova era, uma era de restauração e fé. Mas os olhos do rei viam além da calmaria. Ele sabia que a paz, às vezes, é apenas o silêncio antes da tempestade. E a tempestade veio, como sempre vem. Do sul, a poeira se levantava no horizonte. Um exército colossal, vindo da Etiópia, avançava com força implacável. 1 milhão de soldados, 300 carros de guerra. Era impossível. Um exército tão numeroso que parecia engolir o chão enquanto marchava. O medo percorreu Judá como uma sombra. Soldados tremiam, famílias choravam. E é nesse ponto que Asa nos mostra quem ele realmente era. Ele não correu para alianças, não procurou refúgio em homens. Em vez disso, diante do exército inimigo, o rei de Judá se ajoelhou. O chão seco tocava seus joelhos, e sua voz se ergueu ao céu. Senhor, só tu podes ajudar o fraco contra o forte. Ajuda-nos, ó Deus, porque em ti confiamos. Um silêncio tomou conta do acampamento. Cada soldado, cada servo, cada olhar fixo naquele homem de fé. E então o impossível aconteceu. O exército inimigo, antes firme e orgulhoso, começou a se desorganizar. O pânico se espalhou entre os etíopes como fogo em palha seca. Gritos, correria, caos.
Ninguém entendia o que estava acontecendo. Era como se uma força invisível lutasse por Judá. Asa ergueu a espada e gritou: avançar. E os homens o seguiram, não com medo, mas com fé. O que se viu naquele dia foi mais do que uma vitória militar. Foi um milagre. O inimigo incontável foi derrotado sem que Judá tivesse força suficiente para vencê-lo. Quando a poeira baixou, o campo estava coberto de riquezas e silêncio. Asa e seus homens olharam ao redor e sabiam: Deus havia lutado por eles. Era uma vitória que ecoaria por gerações. Mas a história do rei Asa estava apenas começando, pois é fácil confiar em Deus quando o perigo é grande e a dependência é clara. Difícil mesmo é continuar confiando quando a paz se prolonga e o coração começa a se sentir seguro demais. Anos se passaram. Asa era agora o rei mais respeitado do sul. As fronteiras estavam firmes, o comércio florescia e Judá parecia inabalável. Foi nesse tempo de glória que o profeta Azarias veio até ele, com olhos que viam além do que os homens viam. O Senhor está convosco enquanto estiverdes com ele, disse o profeta. Se o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele também vos deixará. Asa ouviu. Ele entendeu. E mais uma vez, renovou seu compromisso com Deus. Fez um pacto com todo o povo. Um pacto de fidelidade, de coração inteiro, de alma rendida. Mas o tempo, esse inimigo silencioso, muda tudo. Quando a prosperidade se prolonga, a fé pode adormecer. E foi assim que o mesmo rei que um dia se ajoelhou diante do exército etíope, agora começava a erguer muros de autossuficiência dentro do próprio coração. A história de Asa não é apenas sobre vitórias, é sobre o perigo da confiança que se desloca, de Deus para o próprio homem. E é aí que a verdadeira batalha começaria. Os anos de paz haviam transformado o reino de Judá em um símbolo de força e prosperidade. As cidades cresciam, o comércio florescia e os inimigos pareciam manter distância. Asa caminhava pelos pátios do palácio, observando os frutos de suas decisões. Muralhas altas, torres de vigia, soldados bem treinados, celeiros cheios. Era como se o próprio Deus tivesse abençoado cada pedra colocada, cada espada forjada. O povo o admirava, e até os reinos vizinhos falavam de sua sabedoria. Mas o coração humano é traiçoeiro, e às vezes, o mesmo sucesso que nasce da fé se transforma em orgulho. Foi então que o inimigo apareceu novamente, não do deserto ou de terras distantes, mas de um lugar muito mais perigoso. Do norte, Israel, o reino irmão governado por Baasa, começou a se incomodar com o crescimento de Judá. O sucesso de Asa era uma ameaça direta. Baasa não queria guerra aberta, queria sufocar Judá aos poucos. Por isso, começou a fortificar a cidade de Ramá, bem na fronteira. Uma jogada estratégica. Ramá se tornaria um bloqueio entre Judá e seus aliados. Era como colocar uma faca no pescoço do rei Asa. Ao receber a notícia, Asa não demonstrou medo. Mas desta vez, também não se ajoelhou. Ele caminhou sozinho pelos corredores do palácio, em silêncio, e observou os tesouros guardados no templo. Ouro, prata, riqueza acumulada ao longo dos anos. Tudo fruto das bênçãos que Deus havia derramado sobre o reino. E então, uma ideia surgiu em sua mente. Uma que parecia lógica, prudente, inteligente. Ele enviaria uma parte desses tesouros para Ben-Hadad, rei da Síria. Em troca, pediria ajuda para atacar Israel e quebrar a aliança entre os dois reinos do norte. Era um plano político perfeito. Rápido, limpo, sem derramamento de sangue. Mas havia um problema. Asa não pediu direção ao Senhor. Aquele rei que um dia venceu um exército de 1 milhão de soldados, apenas dobrando os joelhos, agora confiava em alianças humanas. E embora seu plano tenha funcionado, pois Ben-Hadad realmente atacou Israel e Baasa fugiu, abandonando Ramá, o preço espiritual dessa decisão foi alto. Quando o pó da vitória baixou e Asa voltou triunfante, um homem entrou no palácio. Não era um guerreiro, nem um aliado estrangeiro. Era Hanani,
o vidente do Senhor. Seus olhos eram duros como pedra, e sua voz, firme como o som de um trovão. Por que confiaste no rei da Síria e não no Senhor teu Deus? Ele disse: Acaso não foi o Senhor quem entregou nas tuas mãos o exército dos etíopes e dos líbios quando clamaste a ele? Por que não confiaste nele agora? Desde este momento terás guerras. Aquelas palavras cortaram Asa como lâmina afiada. E por um instante, o palácio inteiro pareceu parar. O rei, que já se ajoelhou diante de Deus com lágrimas nos olhos, agora se ergueu com o rosto endurecido, orgulho, ferido, humilhado. Como aquele homem ousava questioná-lo depois de tudo o que havia feito por Judá? Como se atrevia a repreender um rei? A ira subiu ao seu coração, e em um gesto impensado, Asa mandou prender o profeta. E foi nesse momento que algo invisível mais profundo aconteceu. A glória que acompanhava o rei começou a se apagar. Pouco a pouco, como uma chama que ainda brilha, mas está prestes a se extinguir. Asa continuou governando, mas algo dentro dele havia mudado. O mesmo homem que outrora derrubou ídolos e clamou pela ajuda divina, agora confiava apenas na própria força. A fé, que um dia o fez invencível, agora estava adormecida. Os anos passaram. A velhice chegou, e com ela, uma dor nos pés. Uma dor que parecia pequena no início, mas cresceu como uma sombra. Os médicos foram chamados, remédios foram preparados, rituais de cura foram feitos. Mas Asa não se voltou ao Senhor. Não orou. Não buscou o Deus que um dia o livrou da destruição. Confiou apenas nos médicos, nas curas humanas, nas ervas e ungüentos. E à medida que sua saúde se deteriorava, sua alma se tornava cada vez mais distante da fé que um dia o fez rei de verdade. O palácio agora era silencioso. O rei, outrora forte, passava os dias em repouso, cercado por servos e conselheiros. Mas havia algo nos olhos dele, um vazio, um arrependimento que ele jamais confessava. As noites eram longas, e às vezes os guardas juravam ouvir sua voz em orações sussurradas, curtas, confusas. Talvez ele ainda tentasse falar com Deus, mas o orgulho o impedia de se render completamente. O mesmo Asa que começou reinando com fé, terminou lutando contra si mesmo. Até que chegou o dia em que o grande rei adoeceu gravemente. Nenhuma medicina o curava. Nenhum médico trazia esperança. E no fim, sem nunca ter voltado ao Deus que o fez vitorioso, Asa partiu. Judá chorou sua morte. As ruas se encheram de luto. As pessoas lembravam do tempo em que o reino floresceu, das vitórias, da paz, da coragem do jovem rei que um dia se levantou contra a idolatria. Ele foi sepultado com honras entre os reis de Judá, envolto em perfumes raros e lembrado como um líder forte. Mas entre os anciãos, entre aqueles que conheciam a história completa, havia silêncio. Um silêncio pesado, como o de uma lição difícil de engolir. Porque por trás de toda a glória, Asa deixou um alerta. Um aviso que atravessaria séculos e chegaria até nós. A fé não é algo que se conquista uma vez. É algo que se mantém viva todos os dias. O mesmo coração que hoje confia em Deus pode amanhã se perder na confiança em si mesmo. O mesmo homem que um dia se ajoelha, pode, com o tempo, se erguer achando que não precisa mais dobrar os joelhos. E é por isso que a história de Asa é tão poderosa. Ela não é apenas sobre um rei. É sobre todos nós. Sobre o perigo da autossuficiência. Sobre o quanto é fácil esquecer o autor das vitórias quando a vida parece tranquila. Os sinos soaram em Jerusalém quando Asa foi sepultado. O povo chorava, mas ninguém podia negar que, apesar de tudo, ele havia sido um rei diferente. Um homem que, no início, se levantou contra a idolatria e trouxe o nome de Deus de volta para o centro de Judá. Um líder que purificou a terra e viu a paz florescer. Mas o fim de Asa também ecoava como um lembrete. Mesmo os grandes podem cair quando esquecem de onde veio sua força. E assim, enquanto as chamas do funeral se apagavam e o cheiro das especiarias subia ao céu, a pergunta começou a circular entre os sábios e os profetas. O que aconteceu com o rei Asa?
Porque ele começou com fé e terminou com orgulho? Como alguém que viu o impossível acontecer diante dos próprios olhos pôde duvidar do mesmo Deus que o libertou? Talvez essa seja a pergunta que atravessa gerações. O ser humano é rápido em lembrar da dor, mas lento em lembrar da gratidão. Asa venceu guerras impossíveis, destruiu deuses falsos, fez um pacto com o Altíssimo. Mas quando tudo parecia dar certo, quando a vida estava confortável, ele parou de buscar. A fé, que antes era sua maior arma, virou apenas lembrança. E é justamente aí que mora o perigo. Quando a vida está tranquila, quando não há batalhas à vista, é fácil pensar que não precisamos mais clamar, que nossas muralhas e conquistas são suficientes. Mas a fé não é um amuleto que se guarda na gaveta. É um fogo que precisa ser alimentado todos os dias. Asa não caiu em um único erro. Ele se afastou lentamente. Uma escolha de cada vez. Primeiro, substituiu a oração por estratégia. Depois, a humildade por autoconfiança. E por fim, quando a dor chegou, escolheu o silêncio em vez do arrependimento. Mas a história de Asa não é apenas uma tragédia. É também uma janela para a misericórdia. Porque, mesmo quando ele se afastou, Deus nunca deixou de ser Deus. A promessa feita a Davi, seu antepassado, ainda estava de pé. O trono continuaria, a linhagem seguiria. E o plano divino não seria interrompido pelo erro de um homem. Isso mostra que a fidelidade de Deus é maior do que a infidelidade humana. Asa pode ter falhado, mas o Deus de Asa jamais falhou. Anos depois, os escribas registraram tudo com detalhes, para que as gerações seguintes aprendessem. As páginas que contam a história de Asa não são apenas sobre um rei, mas sobre um espelho da alma humana. Um lembrete de que o verdadeiro inimigo não é o exército lá fora, mas o orgulho aqui dentro. É fácil ver o perigo quando ele vem de fora. Difícil é perceber quando ele se infiltra lentamente, disfarçado de sabedoria, de prudência, de sucesso. E é curioso como, às vezes, as maiores vitórias podem ser o início das maiores quedas. Asa venceu quando era pequeno, porque sabia que sem Deus não podia nada. Mas perdeu quando se tornou grande, porque achou que podia tudo. Isso acontece com reinos, com famílias, com pessoas, e continua acontecendo hoje, quando esquecemos que cada conquista é um presente, e não um troféu. Quando começamos a adorar o que conquistamos, em vez de quem nos concedeu a conquista. Nos últimos dias de Asa, os corredores do palácio se enchiam de um silêncio pesado. O rei não falava mais de Deus. Falava de cura, de dor, de estratégia. Os sacerdotes ainda ofereciam sacrifícios, mas a presença que antes era palpável parecia distante. Era como se o templo ainda estivesse de pé, mas o coração do rei já tivesse desmoronado. E quem passava pelos jardins murmurava: ele confiou nos médicos, mas esqueceu o médico dos médicos. Mesmo assim, quando a notícia de sua morte se espalhou, multidões se reuniram. O cortejo fúnebre foi grandioso. Aromas de mirra e canela preencheram o ar, e a música dos levitas acompanhava o corpo do rei. Asa havia feito parte da história. E embora o fim tivesse sido triste, ninguém podia negar a grandeza de seu começo. Ele foi lembrado como um homem que trouxe esperança em tempos sombrios. E talvez no fundo, essa seja a grande lição. Um bom começo não garante um bom final. O verdadeiro valor de uma jornada está em permanecer fiel até o último passo. Asa nos mostra que a fé não é uma lembrança do passado, mas uma decisão diária. É escolher confiar mesmo quando tudo parece sob controle, porque é justamente aí que a gente mais precisa lembrar de Deus. O legado de Asa continua vivo porque sua história fala sobre algo que todos nós enfrentamos: o conflito entre a fé e o orgulho. Quando confiamos em Deus, o impossível acontece. Quando confiamos em nós mesmos, a vitória se transforma em peso. E por mais que tentemos esconder, o coração sempre sabe quando se afastou do caminho. Mas ainda há esperança. A mesma esperança que guiou Davi, que inspirou Salomão, que moveu Asa no início de seu reinado. Porque Deus não muda.
Ele ainda está disposto a ouvir, ainda responde a quem clama, ainda levanta os que caíram. A história de Asa não termina com o fracasso. Ela termina com uma escolha deixada para nós. E agora, diante dessa história que atravessa séculos, vem a parte mais importante. O que ela nos ensina sobre nós mesmos. Asa não foi apenas um personagem distante, um nome gravado em pergaminhos antigos. Ele representa cada um de nós. Cada momento em que começamos algo com fé, com propósito, com pureza de coração. E com o tempo, deixamos que o cansaço, o orgulho ou a autossuficiência nos afastem da fonte de tudo. Quantas vezes não fazemos o mesmo? No início de um sonho, de um projeto, de um relacionamento, clamamos a Deus com todo o coração. Mas quando o sucesso chega, achamos que podemos continuar sozinhos, e é aí que a chama começa a enfraquecer. Asa viveu o que muitos de nós vivemos, a diferença entre depender e apenas acreditar. No início, ele dependia completamente. Cada decisão era um ato de fé, cada batalha, uma oração. Mas depois, ele passou a apenas acreditar. Como quem sabe que Deus existe, mas não o convida mais para o centro da própria história. E quando isso acontece, a distância cresce, mesmo que ainda pareçamos estar no caminho certo. É sutil, quase invisível. Um desvio pequeno que, com o tempo, muda todo o destino. Talvez, se Asa tivesse orado mais uma vez, se tivesse deixado o orgulho de lado e dobrado os joelhos diante de Deus como antes, sua história teria terminado de outro jeito. Talvez o mesmo poder que derrotou um exército de 1 milhão também pudesse curar seus pés doentes. Talvez o rei que começou cheio de fé tivesse encerrado sua jornada com um coração em paz. Mas ele escolheu o silêncio, e o silêncio foi sua última batalha. E aqui vai a reflexão que ecoa da vida desse rei até os nossos dias. Um bom começo não é o bastante se a fé não continuar até o fim. Deus não se impressiona com vitórias passadas. Ele olha para o coração e quer ver constância, entrega, confiança. Asa começou destruindo ídolos, mas terminou criando muros entre ele e o próprio Criador. Quantas vezes fazemos o mesmo? Derrubamos ídolos externos, mas deixamos crescer os internos. O orgulho, o medo, a independência, a vaidade. Mas o mais belo de tudo é que, mesmo quando falhamos, Deus continua oferecendo um recomeço. Ele é o mesmo Deus que ouviu a oração de Asa diante de um exército impossível. É o mesmo Deus que ainda hoje ouve quem decide se render novamente. A diferença está na decisão. E essa decisão pode acontecer agora, neste exato momento. A história de Asa é uma advertência, mas também é um convite. Um convite para olhar para dentro e perguntar: em quem eu tenho confiado ultimamente? Nas minhas estratégias? Nas minhas próprias forças? Ou no Deus que já provou, incontáveis vezes, que é capaz de fazer o impossível? Talvez você esteja em um momento de calmaria, ou talvez no meio de uma guerra. Seja qual for a fase, a lição é a mesma. Volte para o centro, volte para Deus. Porque o mesmo Deus que deu vitória a Asa no início também poderia ter restaurado o seu final. Mas o rei escolheu o silêncio. E nós? Que escolha faremos? No fim das contas, a vida é uma longa batalha entre o orgulho e a fé. E a verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em sempre saber para onde voltar. O coração de quem confia em Deus é invencível. Não porque nunca sofre, mas porque nunca se entrega ao desespero. Se a história de Asa tocou você, se te fez pensar sobre como a fé precisa ser viva todos os dias, então compartilhe essa mensagem. Comente aqui embaixo o que mais te marcou na jornada desse rei. Foi o início, a vitória milagrosa ou a queda silenciosa? Quero saber qual parte mais falou ao seu coração. E se você ama histórias como essa, cheias de lições, emoção e fé, se inscreva agora no canal, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada. Porque nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo nas histórias que revelam os segredos espirituais por trás dos grandes personagens da Bíblia. Homens e mulheres que, assim como Asa, enfrentaram seus próprios desertos e descobriram o poder de confiar, cair e recomeçar. Que a história de Asa te inspire a permanecer firme,
mesmo quando tudo parece sob controle, porque é fácil confiar em Deus quando o mar está revolto, mas a verdadeira fé se prova quando o mar está calmo. E lembre-se, a maior vitória não é vencer uma guerra, é terminar a vida com o coração fiel. Então, antes de sair, deixa o seu comentário, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva para fazer parte dessa comunidade de fé e reflexão. O seu apoio ajuda a manter viva essa missão de contar histórias que transformam, inspiram e reacendem a esperança. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história bíblica poderosa, repleta de emoção, sabedoria e fé. E até lá, nunca se esqueça: quem confia no Senhor nunca está sozinho.